começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Em pleno século XXI, o Brasil ainda se depara com trabalhadores em condições análogas às de escravos. A comunicação eficaz pode fazer a diferença no mundo corporativo. E veja ainda entrevista com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias, que fala sobre o polêmico banco de horas. Cerca de 25 mil pessoas vivem em condições de trabalho escravo no Brasil. Veja o perfil desse trabalhador e o que tem sido feito para eliminar essa grave violação aos direitos humanos. Já se passaram mais de 100 anos da assinatura da Lei Áurea e o nosso país ainda convive com as marcas deixadas pela exploração da mão de obra escrava. No Brasil, a escravidão contemporânea manifesta-se na clandestinidade e é marcada pelo autoritarismo, corrupção, segregação social, racismo e clientelismo. De acordo com cálculos da Comissão Pastoral da Terra, existem no Brasil 25 mil pessoas submetidas a condições análogas ao trabalho escravo. Esses dados mostram uma realidade de grave violação aos direitos humanos, que envergonham não somente os brasileiros, mas toda a comunidade internacional. A cada ano, ações governamentais têm conseguido libertar cerca de 4 mil trabalhadores de situação de trabalho escravo no Brasil. Em geral, esse trabalhador é analfabeto ou semi-analfabeto e vem de condições de miséria acentuada. Organizações não governamentais também têm realizado um importante trabalho de auxílio à erradicação do trabalho escravo no Brasil. Um exemplo é a ONG Repórter Brasil, coordenada pelo jornalista Leandro Sakamoto. A Repórter Brasil existe há 11 anos e ela atua principalmente na identificação e na publicização de casos de violação aos direitos humanos, trabalho escravo principalmente, trazendo e apontando soluções, ou alternativas para que esse problema seja resolvido, tanto na área educacional, jornalística, quanto de pesquisa ou articulação política. A Repórter Brasil ela atua em conjunto com governos, empresas, sociedade civil para combater esse problema. O jornalista, que também é doutor em ciências políticas, alerta para as causas que contribuem para o surgimento do trabalho escravo contemporâneo. O trabalho escravo ele é uma grave violação aos direitos humanos, talvez uma das piores violações aos direitos humanos. O trabalho escravo ocorre quando você tem uma condição extremamente degradante de trabalho, em que o trabalhador fica negada a ele a sua dignidade, ou uma situação em que é negada ao trabalhador a sua liberdade. A liberdade e a dignidade são os elementos que estão ausentes na incidência de trabalho escravo. E como nasce um escravo? Ou melhor, qual o perfil desse homem ou dessa mulher que um dia vão se tornar, vão participar aí dessa corrente do trabalho escravo? Olha, o escravo normalmente, a falta de oportunidades é que empurra uma pessoa para o trabalho escravo. A pessoa ela não encontra a possibilidade de manter a ele e sua família por uma questão com dignidade novamente, e acaba por procurando trabalho em locais que nem sempre garantem para ele essa segurança, Ou seja, normalmente são pessoas que o Estado, a sociedade nega essas oportunidades. Normalmente, no caso rural, são homens de 18 a 44 anos, analfabetos funcionais, que podem até saber ler e escrever, mas não sabem utilizar a língua para efetivar a sua cidadania. O pesquisador chamou a atenção também para um outro tipo de trabalho escravo, que vem ocorrendo em áreas urbanas. O trabalho escravo em regiões urbanas no Brasil não é uma novidade, mas ele vem sendo atacado de uma forma mais firme pelo governo brasileiro nos últimos anos. Nós temos encontrado muito desse problema em oficinas de costura, que fornecem para grandes magazines, em obras da construção civil, em serviços de hotelaria e de comércio. Os profissionais que lidam com a erradicação do trabalho escravo avaliam que este é um problema que não vem sozinho.
O trabalho escravo está associado a outros crimes que surgem quando o Estado se nega e se furta a efetivar direitos da parcela mais pobre da população. Então você tem trabalho escravo associado à expulsão de comunidades tradicionais, a desrespeito a comunidades indígenas, a poluição de rios e de córregos, a desmatamento ilegal. É quando o Estado ele tá presente para garantir a efetividade dos direitos de uma camada da população, mas ele está ausente para a maioria do restante. O que as pessoas podem fazer para se comunicar de forma eficaz no mundo corporativo? Veja os princípios essenciais para uma boa comunicação, que pode ser responsável pelo sucesso dos projetos e motivação das equipes. A comunicação é algo tão imprescindível que há fatos históricos comprovando que os grandes estrategistas venceram guerras utilizando um excelente aproveitamento da comunicação a seu favor, junto aos liderados ou de forma estratégica, valendo-se da distorção da comunicação para causar pânico aos inimigos. No ambiente corporativo, a comunicação pode causar situações semelhantes. Pode ser responsável pelo sucesso dos projetos e pela motivação das equipes, como também pelas dúvidas, atritos e pela não conclusão das atividades mal delegadas. Para a psicóloga Bartira Maciel, uma comunicação eficaz começa pela capacidade de ouvir. Para se comunicar bem, a primeira coisa importante é saber ouvir. Porque muita gente não presta atenção no que o outro fala, já está pensando no que vai responder. Então, primeiro eu tenho que compreender o que o outro está me solicitando, após isso que eu vou me comunicar. Então, o primeiro grande segredo é saber ouvir. Os especialistas dão dicas para se evitar falha na comunicação corporativa. A comunicação eficaz exige objetividade de quem passa a mensagem. Também é fundamental a clareza das ideias. E, por fim, o líder tem que ser preciso na informação. Para uma boa comunicação, há situações a serem evitadas, como falar muito baixo ou alto demais, muito rápido ou excessivamente devagar. Evitar vícios de linguagem como né, tá, então, tipo assim, percebe. E ainda, não é aconselhável ficar olhando para o chão ou o teto, movimentar as mãos excessivamente ou colocá-las nos bolsos ou na cintura. A psicóloga Bartira Maciel afirma que os gestos e a atitude do líder também contam muito para uma boa comunicação. O corpo também fala. Então, os gestos que você utiliza durante a linguagem, a sua expressão facial, corporal, e até às vezes seu olhar já expressa bastante coisa. Então, às vezes ele facilita, né, igual a gente brinca na relação de marido e mulher, às vezes só um olhar já diz tudo, né? Então, por aí, o corpo também tem que ajudar nessa interpretação. Se eu estou falando, afirmando uma coisa, mas eu estou fazendo não com a cabeça, então eu estou deixando meu interlocutor confuso. Então, na verdade, os gestos, eles contribuem quando condizem com o que você diz. E no próximo bloco, o juiz do trabalho, Rodrigo Dias, fala sobre a constitucionalidade do banco de horas. Veja a entrevista concedida à apresentadora Márcia Bueno. Introduzido no país em 1998 pela Lei 9.601, o Banco de Horas foi criado para permitir a compensação das horas extraordinárias de um dia pela correspondente diminuição da jornada de trabalho em outro dia. Mas o Instituto causa polêmicas. Ele surgiu para facilitar a vida dos empresários. Mas como fica o direito do trabalhador ao pagamento de horas extras? Para falar sobre esse assunto, o convidado de hoje do Hora Extra é o juiz Rodrigo Dias da Fonseca. Doutor Rodrigo, como funciona o banco de horas? O banco de horas é um sistema mais alargado, mais intenso de compensação de jornada. Basicamente, a diferença é que no sistema de compensação de jornada tem-se admitido que o trabalho feito a mais em um dia possa ser compensado com um decréscimo semelhante num dia da mesma semana, ao passo que no sistema do banco de horas
essa conta para que seja feita a compensação pode abranger um período máximo de 1 ano. Por isso que popularmente passou a ser conhecido o sistema como justamente banco de horas, porque vai se acumulando um saldo, positivo ou negativo, de horas trabalhadas a serem compensadas ou de horas ainda não trabalhadas sujeitas a trabalho futuro, para que seja feita a conta ao final do prazo, para que se saiba se o empregado tem ou não direito ao pagamento daquelas excedentes. Né? E existe um limite para esse banco de horas? Existe um limite diário, fixado lá no artigo 59 da CLT, que estabelece um limite máximo por dia de trabalho de 2 horas extras. Então, ou seja, mesmo no sistema do banco de horas, a cada dia o empregado trabalhará no máximo 10 horas. E no final do período fixado por banco de horas, que é de no máximo 1 ano, mas não necessariamente de 1 ano, ao final desse período, o somatório da duração semanal do trabalho não pode ultrapassar 44 horas em cada uma dessas semanas. Se acaso o empregador propuser a esse empregado, olha, hoje existe uma excepcionalidade, eu preciso que você estenda a sua jornada acima desse limite de 10 horas diárias. Você trabalha 4 horas a mais hoje, que eu te compenso sexta-feira ou qualquer dia. Isso é possível? Qual a penalidade para esse empregador caso haja? Bom, o limite para a compensação da jornada, inclusive no sistema do banco de horas, especialmente no sistema do banco de horas, porque a previsão expressa nesse sentido, é que o trabalhador labore no máximo 10 horas, de tal forma que se houver extrapolamento disso, esse extrapolamento é sujeito ao pagamento de horas extras regulares. Desde que na forma como você está me questionando, porque se esse trabalho extraordinário for habitual e não por uma necessidade excepcional, aí todo o sistema compensatório, inclusive o banco de horas, perde validade. Porque já há jurisprudência simulada, entendimento consolidado de que a prorrogação, o trabalho extraordinário habitual é incompatível com o sistema de compensação de jornadas. Né? E como é que é feito esse controle desse banco de horas? Como é que o empregado pode ter o controle do crédito de horas a que ele tem direito? É certo que o empregado faz jus ao acompanhamento, digamos assim, do saldo, para fazermos jus à analogia ao banco de horas, né? Ao saldo que tem a pagar ou a receber das horas extras já trabalhadas ou ainda a trabalhar. Né? O Tribunal Superior do Trabalho decidiu, há uns 2 meses atrás, ficou muito famosa a decisão, de que não valia o banco de horas, apesar de a compensação ter sido feita aparentemente com regularidade, porque foi descumprido um dispositivo de uma convenção coletiva que estabelecia a necessidade do empregador de mensalmente disponibilizar ao empregado o acesso a esse saldo. Que o acesso é devido, é evidente que sim, né? Da mesma forma que eu, você, qualquer um de nós, temos de ter acesso ao seu saldo numa conta bancária. Mas a periodicidade com que o empregador tem que fornecer essa informação depende da forma como a regra for estabelecida na norma coletiva que instituiu o banco de horas. Né? O banco de horas, ele permite a supressão do direito constitucional ao pagamento das horas extras quando o empregado exceder as suas 8 horas diárias de trabalho. Sim. E não existe aí uma contradição, uma afronta ao que prevê a própria Constituição e ao direito de proteção desse trabalhador? Você se refere ao não recebimento adicional? Sim. Né? Não. Há um prejuízo para esse empregado? Há um prejuízo potencial, claro, né? Mas é a própria Constituição que autoriza que assim seja feito. Quando a Constituição autoriza, determina a jornada ordinária máxima de 8 horas e 44 semanais, no mesmo dispositivo estabelece a possibilidade da compensação de jornada, o que explicitamente já está a indicar que a eventual sobrejornada em um dia será compensada com o decréscimo equivalente em outro, sem que haja necessidade do pagamento daquelas horas extras. É claro que é justamente para isso, é justamente em virtude desse potencial prejuízo que se exige o prévio ajuste coletivo ou individual para que assim possa ser feito. Porque se a compensação acontecer sem acordo individual ou coletivo, sem convenção coletiva, é possível que a compensação, matematicamente falando, tenha ocorrido. Mas nesse caso será devido o pagamento apenas do adicional de horas extras daquele dia em que houve a sobrejornada, justamente porque se tornará injusta essa compensação de uma hora que é mais cara com uma outra mais barata. Isso só não acontece quando há regular ajuste anterior, justamente
por conta dessa negociação prévia. Agora, no caso do banco de horas é um pouquinho diferente, porque a despeito da legislação se referir a acordo e convenção coletiva da mesma forma, e no que diz respeito ao acordo, surge sempre uma dúvida, né, se esse acordo tem que ser individual, pode ser individual, ou se tem que ser necessariamente coletivo. No caso do banco de horas, diferentemente da compensação semanal, para o caso de banco de horas, a jurisprudência caminhou e tem se consolidado no sentido de que se exige aí o ajuste, o acordo coletivo, porque de fato no sistema de banco de horas o prejuízo potencial ao empregado é muito maior, dada a extensão do período em que pode ser feita essa compensação. Né? Certo. Também tem a questão do trabalho, dos feriados e finais de semana, como é que ficaria essa compensação do banco de horas. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre banco de horas. Não saia daí. Hora Extra está de volta, tendo como convidado para o quadro de entrevistas o juiz Rodrigo Dias da Fonseca, que está falando sobre banco de horas. Doutor Rodrigo, como fica a compensação das horas trabalhadas nos sábados, domingos e feriados? Bom, nos sábados e domingos, desde que haja folga semanal em outro dia da semana, a compensação se faz regularmente. Mas se a exigência de trabalho extraordinário seja feita justamente no dia destinado ao repouso, pode ser sábado ou domingo, ou no feriado, a compensação pode ser feita, mas aí nesse caso é bom lembrar que nesses dias as horas trabalhadas são mais caras, por assim dizer, sofrem um adicional de 100%. A compensação, grosso modo, para melhor entendimento, que pode ser feita aí, exigirá do empregador a dispensa ou redução de jornada equivalente ao dobro daquela que foi trabalhada. Só para facilitar mais ainda o entendimento, para se compensar um domingo inteiro trabalhado, domingo dia de descanso semanal, né, seria necessária a folga em outros 2 dias daquele período de duração do ajuste do banco de horas. Há casos em que empresas trabalham com banco de horas negativo, ou seja, o trabalhador falta ao trabalho e ele tem que compensar essas horas não trabalhadas num outro dia, extraordinariamente. Isso é legal? Veja, no artigo da CLT que cuida do banco de horas, é um parágrafo do artigo 58, salvo engano, o que se fala literalmente é a possibilidade de compensação da jornada trabalhada a mais num dia com a correspondente diminuição em outro dia. O que eu quero dizer com isso é que, literalmente falando, não seria possível que a falta ao serviço fosse compensada com o acréscimo de horas em outro dia de trabalho. Mas tem-se entendido, a maior parte da jurisprudência, que isso é possível, até porque isso não causa prejuízo ao trabalhador, muito pelo contrário. Porque não se aceitar essa possibilidade implicaria em que aquele dia da falta do empregado, ele sofreria o correspondente desconto, mais o do descanso semanal da mesma semana. E se houver um feriado na mesma semana, também do feriado. De tal forma que toda a interpretação que se tem dado é sobre a possibilidade desse tipo de compensação, porque implicaria em melhor atendimento ao interesse do próprio empregado. E o banco de horas, ele vale também para o trabalho insalubre e perigoso? Valer vale, mas diferentemente das outras hipóteses, não depende apenas da vontade de empregado e empregador, representados ou não por seu sindicato. Nesse caso, é preciso que a inspeção do direito do trabalho seja feita e haja autorização ministerial sob pena de não ter validade o ajuste do banco de horas, porque, afinal de contas, vai implicar num trabalho mais desgastante em algum dia sob condições ainda mais adversas, né, que implicam contato com agente perigoso ou insalubre. O senhor falou bem no início da entrevista que a validade desse banco de horas, a compensação tem que se dar no decorrer de 1 ano. No máximo. Pois é, mas se acaso o contrato for rescindido nesse período em que ainda não tiver sido feita toda a compensação, como é que ficam essas horas trabalhadas? Como é que fica o direito do trabalhador? Tem algumas hipóteses que têm que ser consideradas aí. Se a extinção contratual se deu no curso do banco de horas, do período do banco de horas, é preciso ver em primeiro lugar se há horas a serem recebidas ainda pelo empregado, se o saldo é positivo para ele, ou se ele ainda está devedor de horas, né?
Se o saldo for positivo, não tem nenhuma dúvida. Extinto o contrato, o empregador deve fazer o correspondente pagamento. Isso seriam horas extras? Como horas extras. Com relação às hipóteses em que o empregado está devedor de horas por conta do sistema do banco de horas, aí vai depender do motivo da extinção do contrato. Se foi do próprio empregado a iniciativa do rompimento do vínculo, impedindo, portanto, que o empregador suprisse a sua expectativa futura de exigir desse empregado o cumprimento dessas horas, frustrando o intento do empregador, né? Nesse caso, embora a legislação não seja clara, tudo está a indicar, é equânime decidir-se que no acerto rescisório possa ser feito o correspondente abatimento. Agora, se o empregado tem horas a serem cumpridas, o saldo é negativo, ou seja, o empregador tem essa possibilidade de dele exigir no futuro o cumprimento daquelas horas extras, né? Mas é de iniciativa do próprio empregador o rompimento do contrato. Nesse caso, o empregador está como que renunciando àquele direito de exigência futura dessas horas extras do empregado, de tal forma que aí não há nada, não é possível, não se admitirá, né, o desconto, a dedução no momento do acerto. Outras hipóteses que a gente pode considerar a dispensa por justa causa do empregado, mas aí a culpa pela extinção do contrato, por óbvio, é do próprio empregado, frustrando o intento do empregador de novo, é possível ser feito o desconto no momento do acerto rescisório. A rigor, nessa hipótese aí, o que tem que ser definido, o norte aí, é o motivo da extinção do contrato. Isso já está pacificado? A legislação, como eu disse, é absolutamente omissa quanto a isso. E são poucas as decisões ainda que existem a esse respeito, até porque normalmente de duas uma. O período do acordo que ajustou o banco de horas é cumprido integralmente, aí a discussão nem se põe, e em várias hipóteses, na maior parte delas eu diria, no momento da extinção do contrato o saldo é positivo, e aí não há dúvida que é devido o pagamento. Mas não há nenhuma lógica em que o empregado possa pedir demissão quando ele está devedor de banco de horas, sem que possa fazer o pagamento mediante o desconto no acerto correspondente ao empregador. Seria uma espécie de enriquecimento sem causa, né? De tal forma, e por iniciativa dele próprio, ele se beneficiar disso não é nada razoável. Dizer-se que isso está absolutamente pacificado é falso, porque a pacificação exige uma série de decisões pacificamente no mesmo sentido, e essa quantidade de decisões que nos levaria a afirmar está pacificado ainda não aconteceu, né? Ok. Eu conversei com o juiz Rodrigo Dias da Fonseca sobre banco de horas. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço, Márcia. Quando precisar, estou à disposição. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Como sempre, muito obrigada pela sua participação. E você acompanha mais notícias sobre a Justiça do Trabalho do Estado de Goiás no Facebook e no Twitter. No Hora Extra desta semana você vai saber quais são os princípios essenciais para uma boa comunicação. Saber se expressar pode fazer muita diferença no mundo corporativo. Veja também matérias sobre o trabalho em condições análogas à de escravos no Brasil. E confira ainda entrevista com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias, que fala sobre o polêmico banco de horas. Aguardamos você!